Entre a sua personalidade e a personalidade da sua filha, filho, há muito potencial para áreas de conflitos e problemas. Felizmente, o Eneagrama é uma ferramenta maravilhosa para ajudar você a se entender melhor, para que você possa ser uma mãe, um pai melhor. Te apresento o Eneagrama para mães e pais. Vem comigo. Pontos fortes dos pais, tipo 1. Se você é mãe, pai, tipo 1, algumas das maneiras de trazer o que você tem de bom como tipo 1 é com a sua consistência, a sua honestidade, a sua integridade, a sua responsabilidade, a sua estrutura, autodisciplina e as suas crenças éticas. E qual é o estilo de mãe, pai tipo 1? Geralmente tem grandes expectativas, cumprem os horários e são pensadores do tipo preto, branco. Seguir as regras é importante para eles e eles não querem que as coisas deem errado. E qual é a potencial projeção? O que mãe e pai tipo 1 projeta nos seus filhos? Bom, essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil projetá-los em seus filhos. É algo para ficar atento. Então, a projeção potencial do tipo 1 é: você não pode cometer erros. E quais são os gatilhos de estresse para mães e pais tipo 1? Provavelmente você vai ter ainda dificuldade com isso. Então, atenção. Os gatilhos de estresse do tipo 1 incluem sentir que você tem que fazer tudo, desobediência, perceber muitos problemas, críticas a você ou a sua família, quando os outros decepcionam você, a bagunça e a desonestidade. E qual o trabalho de crescimento para mãe, pai tipo 1? Bom, precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar com seus traços do tipo 1 de uma vez. Assim, não é. É apenas para suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 1, você vai querer trabalhar para se tornar menos rígido, aprender a processar e expressar a sua raiva corretamente, perceber que pode haver mais de uma maneira certa, se permitir a se divertir, se sentir mais leve. Você não é um mau pai, mãe, e também aceitar as imperfeições. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 2? Se você é mãe e pai tipo 2, algumas das maneiras de trazer o que você tem de bom como tipo 2 é com a sua capacidade de dar, sua empatia, um sentimento de pertencimento, a sua ajuda, a segurança que você traz, a sua hospitalidade, o seu apoio. E que estilo de mãe e pai tipo 2 você é? Normalmente, você valoriza o cuidado e dividir, o compartilhar. Você se certifica de fornecer muito amor e ajuda. E são pais muito encorajadores. E qual é a projeção do tipo 2 nos seus filhos? Essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe muito bem o quanto isso dói, mas como isso está tão arraigado em você, é muito fácil você projetar nos seus filhos. É algo para ficar atento. E a projeção do tipo 2 aos seus filhos é: você não pode ter suas próprias necessidades. E quais são os gatilhos de estresse para mãe e pai tipo 2? Bom, provavelmente você vai ter ainda muita dificuldade com isso. Então, atenção. Os gatilhos do estresse para o tipo 2 incluem se sobrecarregar, ter suas deficiências e erros apontados, quando seus filhos não querem a sua ajuda. Também se sentir desvalorizado, se preocupar que seus filhos não vão gostar de você se você os disciplinar e também quando se sente ignorado. E qual é o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 2? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar com seus traços do tipo 2. Não. É apenas para suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. E como mãe e pai tipo 2, você vai querer saber quando apoiar, mas não resgatar seus filhos, praticar esperar que seu filho te peça ajuda, tentar dizer à família o que você precisa, o que você sente, encontrar seu próprio interesse em ajudar
a se desapegar dos seus filhos. Lembrar que quando seus filhos não precisam da sua ajuda, não significa que eles não amam você. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 3? Se você é mãe e pai tipo 3, algumas das maneiras de trazer o que você tem de melhor como tipo 3 é com a sua autoconfiança, a sua natureza energética, a sua eficiência, a sua organização, a sua orientação para os objetivos, ser produtivo, ser motivado. E que estilo de mãe e pai tipo 3 você é? Geralmente tem grandes expectativas, como usar gráficos, se concentrar em usar métodos eficazes e também são muito organizados. E qual a projeção do mãe-pai tipo 3 para os seus filhos? Essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe muito bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil você projetar nos seus filhos. Então é algo para ficar atento. Potencial projeção do tipo 3 é: você não pode ter seus próprios sentimentos ou você não pode ter identidade própria, que é traduzido como não tá legal você errar, você perder. E quais são os gatilhos de estresse do tipo 3? Provavelmente você ainda vai ter muita dificuldade com isso, então atenção. Os gatilhos do estresse para o tipo 3 incluem ter os erros da criação, como pai e mãe, apontados por alguém. Outras pessoas dizendo para você desacelerar. Seus filhos não seguirem os seus conselhos. Quando seus filhos não se esforçam como você acha que deveriam e também não ser reconhecido. E qual o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 3? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar seus traços do tipo 3 de uma vez. Não, é apenas para suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe, pai tipo 3, você deve trabalhar para respeitar as qualidades do seu filho, que não são as mesmas que as suas. Se concentrar em seu filho quando ele precisa de você, sem ficar com multitarefas. Aceitar as dificuldades com seu potencial de ensino e aprender a desacelerar, ouvir sem tentar resolver ou consertar as coisas e também focar em estar no presente. E quais são os pontos fortes dos pais tipo 4? Se você é mãe e pai tipo 4, alguma das maneiras de você trazer o que você tem de bom como tipo 4 é com a sua criatividade, com a sua expressividade, autenticidade, intuição, com seu apoio, com sua mentalidade introspectiva e com a sua capacidade de simpatizar. E qual é o estilo de pais tipo 4? Normalmente tem todos os sentimentos, adoram muita exploração da natureza, pintura, instrumentos e dança. Basicamente, muita criatividade e muita autoexpressão. E qual é a projeção do pai tipo 4 aos seus filhos? Essa sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil você projetar nos seus filhos. É algo para ficar atento. E a potencial projeção do tipo 4 é: você não pode concordar com os outros. Como resultado da valorização do 4 em ser autêntico e fiel a si mesmo. E quais são os gatilhos de estresse para mães e pais tipo 4? Provavelmente você vai ter ainda muita dificuldade com isso, então atenção aos gatilhos de estresse para o tipo 4, que incluem ser rejeitado, sentir que deve estar faltando algo na maternidade ou paternidade, ser forçado a ser como todo mundo, não ser valorizado ou validado, mal entendidos e inautenticidade. E qual o trabalho de crescimento para o mãe e pai tipo 4? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar seus traços do tipo 4 de uma vez, não é assim. Apenas suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 4, você vai precisar equilibrar a sua vida, trabalhando e usando uma estrutura para isso, para
Praticar o perdão, equilibrar seus sentimentos com fatos, não adiar tarefas mundanas, se concentrar mais em seus pontos fortes, se concentrar menos no que pode estar faltando. Aprender isso para estabelecer limites. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 5? Se você é mãe, pai tipo 5, alguma das maneiras de trazer o que tem de melhor do tipo 5 é com a sua sabedoria, com a sua mente sistemática, com a sua objetividade, sua natureza analítica, seu pensamento amplo, sua contenção e sua independência. E qual é o estilo tipo 5 de mãe e pai? Normalmente valorizam as discussões intelectuais, muito aprendizado, as viagens à biblioteca e a documentários. Eles vão adorar mostrar e explicar aos filhos os seus interesses. E é provável que usem bastante essa frase. Bom, na verdade... E qual é a potencial projeção do tipo 5 nos seus filhos? Bom, essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói. Mas como está tão arraigado em você, é muito fácil você projetar nos seus filhos. É algo para ficar atento. A potencial projeção do tipo 5 aos seus filhos é: você não pode expressar emoções fortes, fazer escândalo. Outra potencial projeção é: você não pode não ter conhecimento, não ser capacitado. E quais são os gatilhos de estresse para o tipo 5? Provavelmente você vai ter ainda muita dificuldade com isso, então atenção! Os gatilhos de estresse para mãe e pai tipo 5 incluem muito barulho, não ser capaz de controlar uma situação, conversas carregadas emocionalmente, muita socialização, não ter tempo suficiente para recarregar as energias, ter suas ideias e conhecimentos desafiados. E qual o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 5? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar seus traços do tipo 5 de uma vez, não. Apenas suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 5, você precisa trabalhar atento para gerenciar sua energia, economizar energia suficiente para a família, praticar a escuta sem precisar conhecer todos os fatos, aumentar suas habilidades sociais, fazer mais em vez de pensar demais, estar mais aberto às emoções suas e de seus filhos. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 6? Se você é mãe e pai tipo 6, alguma das maneiras de trazer o que você tem de bom como tipo 6 é com sua confiabilidade, a sua proteção, a sua lealdade, a sua natureza cética no sentido saudável, o seu senso de responsabilidade e ser tão responsável, a sua capacidade de estar preparado e super honrado como você é. E qual o estilo de mãe e pai tipo 6? Normalmente não tem uma mentalidade de mamãe, papai e urso, mas também defenderão seus filhos. Eles se preparam mais do que os outros. Vai que precisa, né? Provavelmente terão filhos tipo primeiros socorros. Os tipo 6 têm duas maneiras de lidar com seu medo. Então, alguns tipo 6 pais se inclinam mais para o lado cauteloso, enquanto outros podem se inclinar mais para o lado "isso é assustador, então vamos lá encarar". Potencial projeção mãe e pai tipo 6. Bom, essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil você projetar nos seus filhos. É algo para ficar atento. E a projeção potencial do tipo 6 com os filhos é: você não pode confiar em si mesmo. E quais são os gatilhos de estresse para mãe e pai tipo 6? Provavelmente você ainda vai ter muita dificuldade com isso, então atenção! Os gatilhos de estresse para os tipo 6 incluem mudança repentina de planos, situações novas e desconhecidas, ter que tomar decisões importantes, especialmente sem aconselhamento, pensar que seus filhos não estão respeitando você, outras pessoas questionando como você educa seus filhos sendo intimidados e também
quando você está muito ocupado. E qual é o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 6? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar os seus traços tipo 6 de uma vez. Não, apenas suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 6, você vai trabalhar para tentar se soltar mais, se divertir mais, aprender a confiar nos seus filhos, lembrar que você é uma autoridade para seus filhos. Você pode se manter firme quando eles te desafiam. Equilibrar seus medos com realidade, encontrar maneiras de gerenciar seus níveis de ansiedade e confiar nas suas próprias decisões. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 7? Se você é mãe, pai, tipo 7, alguma das maneiras de trazer o que você tem de bom como tipo 7 é com a sua visão otimista, sua confiança, seu entusiasmo, seu pensamento positivo, sua natureza espontânea, sua produtividade e sua mente aberta. E que estilo é mãe, pai, tipo 7? Geralmente adoram aventuras. Caminhadas, excursões, experimentar comidas novas e experiências novas também. Nada de, qualquer coisinha para comer tá bom, mesmo em casa. E tendem sempre a olhar para o lado positivo das coisas. E qual a potencial projeção da mãe e pai tipo 7 aos seus filhos? Essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando. Então você sabe o quanto isso dói. É algo para ficar atento. A projeção potencial do tipo 7 você não pode insistir em situações e coisas negativas. Outra projeção em potencial você não pode depender de ninguém para nada. E quais são os gatilhos de estresse para mãe e pai tipo 7? Provavelmente você ainda vai ter muita dificuldade com isso. Então, atenção aos gatilhos de estresse para o tipo 7, que incluem sentir que os outros estão se aventurando, se divertindo mais do que você. Ter que seguir rotinas do dia a dia. Não sair de casa com frequência suficiente. Seus filhos serem negativos ou tristes. Não ser levado a sério. E também desperdiçar oportunidades. E qual é o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 7? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar seus traços do tipo 7 de uma vez, não. Apenas suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 7, você deve trabalhar para obter as opiniões de sua família sobre compromissos e atividades sociais. Lembrar que novas experiências são emocionantes para você, mas podem ser aterrorizantes para seu filho. Ser mais abertos a sentimentos dolorosos, seus e dos seus filhos. Adotar uma postura de autoridade, autodisciplina para seus filhos e perceber quando você está reformulando, recalculando a rota. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 8? Se você é mãe, pai, tipo 8, algumas das maneiras de trazer o que você tem de bom como um tipo 8 é o seu apoio, a sua proteção, a sua natureza autoritária, sua coragem, sua paixão, sua autoconfiança e sua liderança. E qual é o estilo mãe-pai tipo 8? Os pais do tipo 8 normalmente são grandes mamãe e papai ursos. Eles vão proteger os seus. Podem ser um pouco do tipo, é do meu jeito ou rua. Podem valorizar que seus filhos tenham aí aulas de autodefesa para que eles não fiquem vulneráveis. E a potencial projeção da mãe e pai tipo 8 aos seus filhos esta é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu, acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil projetá-lo em seus filhos. É algo para ficar atento. A projeção potencial do tipo 8 você não pode ser vulnerável. E quais são os gatilhos de estresse para mães e pais tipo 8? Provavelmente você ainda vai ter dificuldade com isso. Então, atenção aos gatilhos de estresse para o tipo 8, que incluem ferir involuntariamente seus filhos, quando seus filhos ignoram as suas diretrizes, ter que conter sua paixão e energia,
quando outros tentam controlar você, quando forçam você a ir além dos seus limites, ter que ser vulnerável e também quando seus filhos mentem. E qual o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 8? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar seus traços tipo 8. Não, é apenas para suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 8, você vai querer tentar deixar seus filhos fazerem sugestões e tomar decisões. Pausar e examinar a fonte, a raiz da sua raiva. Ouvir sem tentar ganhar a discussão. Mostrar vulnerabilidade, que é honestidade dos sentimentos. Interagir com seus filhos de maneira que eles precisam. Quais são os pontos fortes dos pais tipo 9? Se você é mãe, pai, tipo 9, alguma das maneiras de trazer o que você tem de bom como tipo 9 é com o seu amor incondicional, sua natureza receptiva e fácil, seu apoio, como você sabe ouvir, ser justo, ser diplomático. E qual o estilo da mãe e pai tipo 9? Normalmente são os pais super legais, são mediadores, dizem coisas do tipo compartilhar é cuidar. E qual o potencial projeção da mãe e pai tipo 9? Essa é a sua própria mensagem dolorosa que você cresceu acreditando de tal maneira que você sabe bem o quanto isso dói, mas como está tão arraigado em você, é muito fácil projetá-lo em seus filhos. É algo para ficar atento. A projeção potencial do tipo 9 é: você não pode se impor, não pode se autoafirmar. E quais são os gatilhos de estresse para o tipo 9? Mães e pais do tipo 9 provavelmente terão ainda mais dificuldade com isso. Atenção! Os gatilhos de estresse para o tipo 9 incluem quando tem conflito e briga dentro de casa, quando sente pressão para tomar uma decisão, quando não sabe o que você realmente quer, quando diz sim, quando queria dizer não, quando não se sente ouvido ou notado, quando os seus filhos se aproveitam de você e quando você se atrasa nas suas pendências. E qual o trabalho de crescimento para mãe e pai tipo 9? Precisamos entender que isso não quer dizer que você deva parar os seus traços do tipo 9 de uma vez. Não, apenas suavizar um pouco os traços potencialmente negativos. Como mãe e pai tipo 9, você vai querer se dar permissão para dizer não quando quiser dizer não. Aprender a resolver conflitos em vez de só evitá-los. Perceber quando você está se distanciando, estabelecer limites para evitar se fundir com a vida dos seus filhos, priorizar em vez de procrastinar.